Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal e nessa videoaula a gente vai aprender como é que a gente pode calcular a precipitação média para uma determinada região usando o método de Thyssen, o método dos polígonos de Thyssen, né? Então é bem simples, né? No ArcGIS, se você tem a área que você quer calcular a precipitação média, nesse caso aqui a gente vai trabalhar nesse polígono aqui, ó, que é a parte alagoana de uma bacia, que é a bacia do Rio Mundaú. E se você tem a tua nuvem de pontos, onde cada ponto desse é uma estação de chuva e você tem valores de chuva para um determinado mês, ou uma média mensal de longo prazo, ou uma média anual de longo prazo, ou uma média anual de longo prazo, enfim. Depende do propósito que você quer, né? Qual é a precipitação média que você quer calcular? É uma média diária, uma média mensal, enfim. Então, para qualquer tipo de precipitação média, a gente pode usar o método dos polígonos de Thyssen para fazer o cálculo das médias, onde cada posto vai ter uma influência em função da sua área dentro da bacia, e aí a gente calcula a média em função de uma área ponderada, né? Ponderando, né, a área. Essas áreas de influência que são calculadas através do método de Thyssen. Nesse caso aqui, os postos de chuva são postos de chuva que têm valores. Se eu abrir a tabela de atributos aqui para vocês verem, né? Então, cada linha aqui é um posto e eu tenho o valor total da precipitação acumulada no mês, certo? Então, eu vou usar essa coluna aqui para fazer o cálculo da precipitação média naquele mês, onde eu tenho o total que choveu naquele mês nessa última coluna, ok? Para calcular primeiramente os polígonos de Thyssen, a gente vai usar uma função que é nativa do QGIS, que está aqui, ó, em vetor, ferramentas de geometria e polígonos de Voronoi, certo? Então, só clicar nessa opção, escolher no caso o arquivo de chuva, né? Porque ele vai fazer os polígonos de Voronoi sempre baseado nos pontos para fazer a delimitação. A gente pode fazer um buffer na região para estender esses polígonos ou não. E aqui não é necessário, né, colocar esse buffer, é opcional. E a gente vai então definir aqui o nome que a gente vai salvar. Eu vou salvar como Thyssen. Salvar e rodar o algoritmo. Rodei o algoritmo, então vocês já enxergam aqui. Eu vou até colocar a chuva por cima dos polígonos para vocês observarem, né, que ele fez exatamente, né, a região de influência de cada posto dentro da bacia. O que é que eu vou fazer agora? O próximo procedimento é fazer o recorte dos polígonos de Voronoi dentro do polígono de interesse que eu quero calcular a média. É super simples, é só fazer um recorte do polígono. E para fazer o recorte do polígono, vocês vão vir aqui em vetor, ferramenta de processamento, dá um recortar, ou seja, clip, né, em inglês. Vou usar o polígono de Thyssen, né, eu quero recortar esses polígonos que eu acabei de gerar, e vou fazer o recorte baseado nesse polígono aqui, que é o Mundaú Alagoas, né, a bacia do Rio Mundaú, a parcela alagoana. E o polígono que vai ser recortado, né, o shape, né, eu vou salvar aqui na minha máquina e vou chamar ele de Thyssen Mundaú Alagoas, ok? A parte alagoana do rio, da bacia do Mundaú. Vou salvar, rodei, aí ele fez, ó, já posso até desativar aqui ou remover esse shape aqui do meu projeto, que é o Thyssen, e vou ficar só com o polígono recortado para a bacia. A partir desse ponto, o que é que eu preciso para calcular a média baseado no método de Thyssen? Eu preciso calcular as áreas de cada polígono desse, para cada posto. Mas observe o seguinte, que essas informações que estavam aqui no posto, elas foram também aqui, ó, na tabela de atributos do polígono de Thyssen. Então eu tenho as informações aqui, ó. Então, dentro da bacia, eu tenho 23 polígonos. Ó. Eu vou clicar em um para vocês verem aqui, ó. Se vocês marcarem uma linha, vocês vão ver, ó, os polígonos marcados ali. Ó. Essa linha aqui é correspondente àquele polígono que foi marcado. Essa linha aqui é correspondente àquele outro polígono que foi marcado.
aquela linha aqui, ó, essa linha aqui é correspondente a esse polígono aqui, ó, que foi marcado no mapa. E observem qual é a precipitação mensal, né, dessa região aqui, 336, ok? Então, cada posto tem a sua área de influência e tem o seu valor de precipitação. Basta a gente fazer agora uma média ponderada pela área para calcular a precipitação média. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer no próprio QGIS usando a calculadora. Mas como a gente precisa calcular a área, e como esse shape aqui, o sistema de coordenadas deles, vocês vão ver aqui que está em sistema de coordenadas geográfico, vocês estão vendo aqui, ó, sistema de coordenadas geográfico, eu vou fazer a projeção desse shapefile para o sistema de coordenadas projetado, ou de UTM, né, para que essa área dê exatamente em quilômetros quadrados, certo? E aí, para fazer essa projeção, vou aqui em vetor, Data Manage Tools, ou ferramentas de gerenciamento de dados, e reprojetar a camada. Eu vou reprojetar o Thyssen, Mundaú, Alagoas, e eu vou projetar ele para esse UTM aqui, ó, Sigas 2000, UTM 24 Sul, que é exatamente a região, exatamente essa região aqui, ó, da bacia. Então eu vou salvar como esse shape aqui, vou salvar na minha máquina, vou usar esse mesmo nome, só que eu vou diferenciar aqui no final e vou colocar UTM, só para diferenciar do que já tinha. Pronto, ele fez. Eu até posso remover ou desativar ou deixar invisível aqui esse shape no projeto. Vou remover aqui e vou trabalhar com o UTM agora. E agora eu vou calcular as áreas, tá? Para calcular as áreas, muito simples. A gente vai vir aqui em tabela de tributos. Vou expandir um pouquinho mais aqui para a gente ver toda a barra de ferramentas. A gente vai ter que vir aqui, ó, na calculadora. Onde é que está a calculadora? Aqui, ó, Open Field Calculator, calculadora de campo. Vou mandar ele criar um novo campo e vou colocar o nome do campo como área em quilômetros quadrados, certo? Vai ser um número decimal e para ele calcular a área eu tenho que vir aqui em geometria, procurar aqui por área. Vou dividir essa área porque o UTM, né, chama de coordenadas métrica, então vai dar metro por metro, então a área nesse caso vai dar em metro quadrado. Para passar para quilômetros quadrados tem que dividir por 1 milhão. Olha só, beleza, ok. E ele fez agora, na última coluna lá, a área, né? A área. Então, com essas duas informações, eu vou entrar exatamente na minha equação aqui para fazer o cálculo, né? Do método de Thyssen. Certo, pessoal? Então, é muito simples. Então, teria que pegar essas informações aqui, né? O total e a área, essas duas últimas colunas, levar para uma planilha para calcular exatamente, né, a precipitação média, né, usando uma média ponderada pela área. Bom, o que é que dá para fazer aqui, pessoal? O que é que dá para fazer? Ó? Como é que é a fórmula do método de Thyssen? É simples. Basta eu multiplicar o valor da precipitação pela área daquela bacia, somar todos esses termos, né? Então eu multiplico total pela área mais do primeiro posto, total pela área do segundo posto, total pela área do terceiro posto e assim por diante, até varrer todos os postos, até os 23 postos aqui, e depois dividir pela área total. É simples. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova coluna com essa multiplicação, certo? Que seria o valor total de um determinado posto, né, de prestação daquele mês, pela área do polígono de Thyssen, para aquele posto. Então, eu vou novamente na calculadora aqui, ó. Aqui, calculadora. Vou criar um novo campo, vou chamar esse campo aqui de P vezes área. P vezes área seria um decimal também. E aí eu vou usar os campos, né, aqui, ó. Usar os campos. Então, quais são os campos que eu tenho aqui? Seria o campo total,
Então preciso puxar aqui. Aqui está a feição, não. Deixa eu ver como é que puxa aqui o campo. O number, variables, fields. Tá aqui os fields, os campos. Então eu vou multiplicar aqui o total, beleza? Vezes a área. Ok. Eu acho que não é assim, mas deixa eu ver se eu... Acho que é entre... Acho que fica assim, que é entre chaves. Entre colchetes. Vamos ver se vai. Não. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Total vezes área. Vamos ver se ele vai. Foi. Fez. Total vezes a área. Então, seria só marcar aqueles campos lá. Ele faz o total vezes a área. E agora, para finalizar, eu preciso somar todos esses valores aqui e dividir pela soma de todas essas áreas, que seria a área total dessa parte da bacia, ok? Então, como é que eu calculo as estatísticas, pessoal? Essa soma desse campo aqui, ó, de todos esses valores aqui dessa coluna e a soma de todos os valores dessa coluna. Bem simples. Aqui em vetor, análise, e aí tem uma opção aqui que é estatísticas básicas para campos. Vocês clicam aqui, escolhem, né, no caso aqui que é o Thyssen, muda o UAL, aí vocês vão escolher o campo que vocês querem as estatísticas. No caso aqui a área, quilômetros quadrados, não precisa fazer mais nada, é só rodar. Então eu vou pegar aqui a soma, vou colocar aqui no Excel já, ele sai a soma ali. Isso aqui seria a soma, né? Que seria a área total. Vou pegar só copiar o valor. Então seria a área em quilômetros quadrados, área total. Aqui o valor. E aqui a gente vai ter a precipitação vezes o somatório, né? No caso aqui seria a soma de P vezes a área. Então a gente tem que pegar aquele campo que a gente acabou de fazer, né? Que multiplica as duas coisas. Então vamos voltar aqui para os parâmetros, vamos trocar aqui o campo aqui para P vezes área, mandar ele fazer as estatísticas, pegar essa soma aqui, que é esse valor, e pelo método de Thyssen, então a precipitação média vai ser igual simplesmente a esse campo, né, que seria a soma de P vezes a área, dividido pela área total. Pronto, precipitação média aqui, 443 milímetros. Valeu!